Você falou ali sobre o conhecimento, né? Estudar teologia para conhecer também. Isso lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos ali, quem dizem os homens ser o filho do homem? No caso, né? Ele perguntava o que as pessoas falam lá fora sobre mim. E daí os discípulos foram falando, né? Daí ele faz uma outra pergunta que na verdade eu gosto muito dessa pergunta. E vocês, o que dizem quem eu sou, né? O que você tem a falar um pouquinho sobre esse texto ali também? Eu acho que vem bem de encontro o que a gente tá abordando o tema aqui, porque é interessante que Jesus ele conhece toda a verdade, né? Então a gente vê tantas pessoas passando pela vida de Jesus, não só passando, recebendo milagres, sendo transformadas, né? Transformadas, sendo curadas, sendo libertas. Mas quando Jesus sentava para comer, a mesa só tinham 12 que sentavam com eles. Qual que era a diferença disso? Era relacionamento. E por que os escribas e fariseus, os doutores da lei, não sentavam? E aí é que entra a grande parte da aplicação. Não adianta eu sentar para estudar uma Bíblia sem ter a revelação do Espírito. Porque só o saber, ele pode até me tornar arrogante, né? Apesar de aqueles homens naquele tempo estudarem a Torá, saber que viria um Messias, saber de tudo que estava para acontecer, mas a arrogância era tão grande que eles não viram que Jesus era a verdade. Mas aqueles que, apesar de não serem estudiosos, que eram os discípulos, mas eles tinham conhecimento porque todos eram judeus ali, estavam ali naquela doutrina. Mas eles viram a revelação de quem Deus é, né? E hoje nós temos as duas opções, a Bíblia escrita e o Espírito Santo. Então nós temos Deus falando e o Espírito revelando, Deus falando e o Espírito revelando. Então estudar a teologia hoje é a gente estar presente dentro daquilo que Deus nos deixou como verdade e o Espírito nos mostrando o que Deus, como Deus se revela através do Espírito Santo, lendo através da palavra, né? Vivendo aquilo que Jesus tinha revelado, né? Por que Jesus pergunta para eles ali, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Né? E depois Pedro lá ele, né, vai dizer lá que, né, quem é, porque tu és o Messias, né? Mas quem que falou para ele? Foi a Torá? Uau, meu. Foi a Torá que falou para ele? Não. Não foi a Torá. Uau. Foi o Espírito Santo.